Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Continuando a história, minutos depois o pessoal acaba se encontrando com Cabeçulinha. Ei, você é aquele cara que tava lá no início, você tá bem? Cabeçulinha pensa que essa é a chance dele. Do nada ele dá um pulo, se joga no chão falando que ele tá ferido, tá doendo muito. Diz que tem vários monstros se aproximando, que é pra eles tomarem cuidado. Fica pedindo pro pessoal ajudar ele. Pessoal, tome cuidado, parece que o fantasma tá se aproximando. De repente aquele pote lá começa a se aproximar deles. Cyborg se pergunta o que é isso, se é um pote de picles. Não, eu acho que não é isso, talvez seja um servo fantasma. Veja, parece que tem alguma coisa dentro daquele pote. Todos se preparem pra lutar. Do nada, dois Lickitung começam a sair daquele pote. Então, esses são os fantasmas? Parecem ser tão fracos. Lickitung branco já vai pulando do pote. Preto também pula e acaba caindo em cima dele. Xiaoti fica sorrindo, falando que aquelas criaturinhas são bem fofas. Cabeçulinha por outro lado já fica morrendo de medo. Lickitung branco começa a olhar pra eles com a cara ameaçadora. Ei, tome cuidado, ele tá se aproximando da gente. Bem, mas ele é tão pequeno, essa coisinha não parece ser tão forte. Vamos ver se ele aguenta um chute. Já dá uma bicuda no Lickitung. Mas o que? Na verdade ele é bem fraco. Lickitung preto já vai indo pra cima deles. Cyborg fala pra ele vir pra cima, já vai se preparando pra dar um ataque. Dá um soco na cabeça do bichinho. Xiaoti fala que dá até pena de atacar essas criaturinhas. Já vai jogando a bola de fogo em um. Depois desse ataque, eu acho que só falta o bichinho preto. Lickitung preto começa a pegar fogo, o branquinho se regenera. Cyborg fala que tá sentindo que algo não tá certo. Aquelas duas criaturinhas estão se recuperando como se não houvesse ferimentos. Os bichinhos ficam olhando pra ele em silêncio. Cabeçulinha diz que isso é um problema, que eles estão condenados. Cyborg se pergunta o que tá acontecendo, a velocidade deles aumentou de repente. Os bichinhos já vai indo pra cima do Cyborg, já vai dando um soco na cabeça do Lickitung preto, diz que ele até pode ser rápido, mas ainda é fraco. O branquinho já dá um pulo pra cima dele, ele pergunta se o branquinho ficou com raiva de ter batido no amigo dele. Pensa que esse tipo de ataque não funciona com ele, o corpo dele é de ferro, a faca do bichinho não faz nada no braço dele. Cyborg já dá uma pancada, o bichinho sai voando pra longe. Xiaoti fala pro Cyborg esperar um pouco, tem algo de errado. Cyborg pergunta o que há de errado, se é porque ele é muito bonito. Xiaoti fala que não é isso, é o braço dele. Cyborg se pergunta o que é isso, que obviamente aquele bichinho não conseguiu ferir ele, mas por que ele tá perdendo a alma? Cabeçulinha fala que aquelas criaturinhas é diferente dos outros fantasmas. Aqueles dois não têm nenhum poder de luta, mas em contrapartida, eles consumirão lentamente a sua força física e absorverá a sua alma pouco a pouco. É exatamente por eles não serem fortes que a galinha não consegue sentir a presença deles. Tempinho atrás, ele e o atleta quase morreu por aquelas criaturinhas, eles tiveram que fugir. Ei, por que você não disse isso antes? Temos que recuar primeiro e depois pensar em como lidar com esses bichinhos. Cabeçulinha começa a rir perguntando se eles estão tentando fugir, que isso não vai acontecer. Joga algo na direção deles. Cyborg pergunta o que aquele cara tá fazendo. Cabeçulinha diz que quer que eles ajudem ele a lidar com aqueles dois fantasminha. Ei, por que você está fazendo isso? Acabamos de salvar você. Cabeçulinha fala que é isso mesmo, que é por causa disso que ele vai precisar que eles salvem ele mais uma vez. Dá adeus a eles e começa a ir embora. Cyborg fica xingando ele, falando que se tiver a chance vai acabar com ele. Xiaoti pergunta o que eles devem fazer, que eles estão presos ali agora. Os Lickitung vai indo pra cima deles. Ei, o que esses carinhas estão fazendo, hein? Essa não, Xiaoti, tome cuidado. Os bichos já vai indo pra cima dela. E eles conseguem dar um ataque. Cyborg acabou entrando na frente. Ele pergunta pra Xiaoti se agora ela acha ele bonito. Xiaoti pergunta por que ele fez isso. Ele diz que obviamente foi pra proteger ela. A inteligência artificial dele detecta que ele tá perdendo a alma pouco a pouco. Xiaoti começa a chorar, falando que não quer que isso aconteça novamente. Lickitung preto já vai indo pra cima deles de novo. Nem tente fazer isso mais uma vez, saia do caminho. Xiaoti, como está a situação do Cyborg? Ela fala que não tá nada bem, ele tá perdendo a alma pouco a pouco. Dessa vez ela não tem nada que possa tratar esse tipo de ferimento. Fica balançando o Cyborg, falando pra ele acordar. Esses dois, eles estão vindo pra cima de novo, será que eles não cansam? Os dois já dão um ataque no Yanni. Se isso continuar, a alma do Cyborg vai sair completamente do corpo dele. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas o que eu posso fazer? Será que tem algum jeito de derrotar esses pirralhos? Espera um pouco, aquilo poderia ser. Com certeza, é o Jarro está absorvendo as almas. Pessoal, fomos todos enganados por aquelas duas criaturinhas, o Jarro é o verdadeiro fantasma. Xiaoti pergunta se então é o Jarro que tá fazendo isso. Sim, parece que é isso mesmo, eu tenho que fazer algo. Tenho que destruir esse Jarro, só tenho essa chance. Vamos lá, ele tá logo ali na frente. Lickitung branco já vai pra cima dele. Ei, não fique me atrapalhando. Bichinho já pega a faquinha dele pra dar uma estocada no Yanni. Xiaoti entra na frente e recebe o ataque, falando que não é pra machucar o irmão Yang. Começa a segurar o bichinho, falando que não vai deixar ele atacar mais ninguém. Diz que essa vai ser a única chance. Fala pro Yanni ir até aquele pote e destruir ele. Começa a chorar, fala que confia nele pra fazer isso. Xiaoti, você fez isso pra me proteger? Seus dois pirralhos, agora eu acabo com vocês. Vocês não acham que estão indo longe demais? Eu acabei de chegar nesse mundo alguns dias atrás. Foi preciso
muito esforço pra conseguir esses 2 amigos, eu realmente não quero morrer aqui e nem deixar que eles morram. Mas isso é principalmente pelos meus amigos, eu não quero perder eles. Seus fantasmas, desapareçam daqui. As almas começam a sair do pote, a alma do ciborgue vai voltando pro corpo dele. Xiao-Ti fica chorando, repetindo várias vezes que não quer morrer ali. Pergunta pro Yanni se ainda não acabou. Xiao-Ti, não precisa ter medo, tá tudo bem agora, eu destruí aquele pote. Ela fala que é verdade, que o fantasminha se transformou num boneco de pano. Ciborgue começa a levantar e se pergunta se ele tá morto de novo. Fica surpreso em ver os 2 ali e se perguntam se eles também morreram pros fantasmas. Ciborgue, tá tudo bem agora, derrotamos os fantasmas. Ciborgue se emociona e diz que é verdade, o poder espiritual dele tá de volta. Começa a cantar e pular, falando que ele não tá morto, ele ainda tá vivo. Bom, pelo menos a alma. Xiao-Ti pergunta se o Yanni conseguiu os itens escondidos daquele fantasma. Sim, eu acho que ele dropou algo. Bem, parece que é isso aqui. Tá me parecendo um isqueiro. Não, isso não é apenas um isqueiro, isso serve pra teleportar. Ciborgue grita pro Yanni falando que tem algo atrás dele. Ciclope de repente usa o teleporte e aparece ali. Essa não, corre, corre, era pra termos saído daqui depois de ter matado o fantasma. Ciborgue, pense em alguma coisa, temos que sair dessa. Ciborgue desesperado pergunta como é que ele vai pensar numa situação dessa. Vamos, se não nos apressarmos, estamos condenados. Ciborgue fala que teve uma ideia, ele pode usar aquela pena da ilusão. Assim que a pena queima, o Ciclope começa a ir pra outro lugar. Ele vai olhando em volta, foi teleportado pra uma montanha cheia de gelo. Ciborgue fala pra eles saírem dali o mais rápido possível, enquanto o monstro ainda tá em uma ilusão. Certo, vamos fazer isso, você mandou bem, Ciborgue. Temos que ir o mais longe possível desse cara. Vamos, estamos tomando uma distância boa dele. Xiao-Ti exausta fala que é estranho, por que eles não viram os jogadores anteriores? Ciborgue fala que agora que ela disse é verdade. Alguém de repente aparece e fala que é porque eles estão mortos. Ela viu com os próprios olhos dela, aqueles jogadores foram degolados pelo fantasma. Ciborgue pergunta quem é aquela pessoa, desde quando ele entrou ali ele não viu ela. Começa a parar de correr e fala que tem algo errado. Se pergunta por que uma pessoa estranha apareceu de repente. Ela pergunta o que é estranho, diz que ela também é um jogador que seguiu eles. Ciborgue fala que isso não é verdade, pergunta se ela sempre esteve sozinha desde quando ela entrou no jogo. Ela fala que é isso mesmo, que tem seguido eles secretamente, viu que eles lutaram contra monstros e salvaram pessoas, especialmente o Ciborgue. Ela tem ficado de olho nele secretamente, fala que ele é muito bonito e não conseguiu evitar. Ciborgue fica sem jeito, fala que não esperava que ela tivesse tanto conhecimento e fosse tão inteligente. Ela tem um bom gosto pra homens. Ciborgue, não caia nessa. Me diga a verdade, foi você que acabou com eles, não foi? Ciborgue grita pro Yanni não ser tão mal assim com as garotas. Ciborgue, você tá sendo enganado. Essa mulher? Não, essa criatura não é um jogador. Lembre daqueles desenhos no mural, esse aqui é um fantasma feminino. Xiao-Ti fica em choque e se pergunta se ela também é um fantasma. A mulher fica séria, fala pro Yanni não chamar ela de algo tão desagradável assim. E com relação aos colegas dele, eles morreram sem sentir nenhuma dor. Yanni rapidamente já se afasta dela. Eu sabia, você revelou sua verdadeira identidade. A mulher começa a rir, fala que isso é muito divertido. Ela foi um pouco rude agora há pouco, porque ela só tá curiosa sobre eles. Ciborgue fica bravo com ela, pergunta se ela tá brincando com os sentimentos dele. Ela já teleporta pras costas do Ciborgue e pergunta se ele tá com raiva. Um garoto bonito como aquele não pode ter esse tipo de temperamento. Ciborgue se assusta e pergunta se ela consegue se teleportar. Ela pergunta se o Ciborgue não escutou o que ela disse, que ele é muito bonito. Começa a soprar atrás do ouvido dele. Ciborgue já fica com... Xiao-Ti diz pro Yanni olhar pro lado que tem algo de errado. Do que você tá falando? Ei, peraí, o que tá acontecendo aqui? Xiao-Ti fala que tem uma pessoa parecida com ela. A outra Xiao-Ti fala que não, que é a Xiao-Ti que tá parecendo com ela. Mas o que tá acontecendo aqui? Essa serva fantasma é tão estranha, parece que ela só tá brincando com a gente. Xiao-Ti e a Xiao-Ti fica brigando falando que uma e a outra é falsa. Eu não entendo o que tá acontecendo? Enquanto isso, a ilusão que o Ciclope tava preso começa a desaparecer. Ele se pergunta se isso era falso, que aquelas pessoas enganaram ele. Fica no ódio falando que todos eles devem morrer. Começa a escutar a voz da Xiao-Ti lá no fundo falando que a outra é falsa. Ciborgue diz que agora vai pegar eles. Mulher começa a rir, fala que é muito divertido brincar com eles. Espera aí, esse som, eu tô escutando um som estranho. De repente a parede atrás deles se quebra. Ciclope aparece bem atrás da Xiao-Ti, falando que agora vai acabar com eles. Acabou a brincadeira, a vida deles agora chegou ao fim. Xiao-Ti acaba olhando pro olho dele, fala que agora não consegue se mexer. Ciclope já levanta a mão pra dar um ataque nela. Ciborgue grita desesperado pra ela sair dali. Nessa situação, só uma coisa pode ser feita. O monstro já vai indo pra atacar o Xiao-Ti, ela fica gritando. Eu vou ter que fazer isso. Umas faíscas de fogo começam a sair do isqueiro. De repente eles são teleportados pro lado de fora da mansão. Isso, realmente deu certo, era só imaginar o lugar que eu queria ir. Foi um momento crítico, esse isqueiro acabou salvando as nossas vidas. Xiao-Ti começa a olhar em volta e se pergunta se agora eles estão seguros. Tá tudo bem agora, esse isqueiro salvou as nossas vidas. Ciborgue se pergunta onde é esse lugar, e vai olhando em volta, vendo umas placas. Esse lugar, eu acho que é o telhado da mansão. Xiao-Ti pergunta pra onde eles vão ir agora. Ciborgue fala pra eles não se preocuparem, tá tudo bem agora. O jogo termina em 10 minutos, desde que eles fiquem vivos, eles conseguem vencer o jogo. O teto da mansão começa a se romper. Ciborgue acabou encontrando eles novamente. Xiao-Ti fica surpreso e se pergunta como ele encontrou eles. Ciborgue grita que todos eles devem morrer ali mesmo. Esse cara, ele realmente não desiste. Ciborgue ri, diz que quer ver pra onde eles vão fugir agora.
Não tem mais jeito, vamos ter que lutar contra esse cara. Cyborg fala que é tarde demais agora. O que tá acontecendo com a minha habilidade? Cyborg já dá um pulo, fala que vai começar com a Shao-Ti. Ela pergunta por que isso, se é só porque ela parece ser mais fraca. Algo começa a falar pro Yanni que o segundo estágio da habilidade dele foi ativada. Shao-Ti, não se preocupe, ele já defende o ataque do Ciclope. Cyborg fica empolgado falando que a habilidade dele evoluiu, que tá com muita inveja agora. O ataque do monstro não fez nada no braço dele. Ciclope pergunta o que é aquilo, o que tá acontecendo. Cyborg diz que agora vai docar a badega dele, já dá uma pancada no queixo do Ciclope. Enquanto isso, a Shao-Ti vai recitando o feitiço dela, vai criando várias bolas de fogo ao redor, joga tudo pra cima do Ciclope. Cyborg diz que esse foi um bom ataque, dessa vez vamos mostrar pro Ciclope a nossa verdadeira força. Shao-Ti fala pra ele se render agora mesmo. Ciclope vai saindo da poeira, diz que aqueles seres humanos são muito atrevidos. Cyborg fala que não tá conseguindo ver nada, ele acaba percebendo que o Ciclope tá lá em cima e avisa ao pessoal. Ciclope diz que já era, eles vão ser o jantar dele, já vai dando um ataque no Yanni, mas ele consegue desviar. Seu grandalhão, você é muito lento. Essa não, eu acabei olhando pro olho dele. Ciclope ri, diz que quer ver quem é lento agora. Cyborg diz que isso é ruim, fala pra Nicole, sistema dele, pra fazer um favor a ele. Eu fui descuidado, agora eu não consigo me mexer. Acabou, se eu receber esse ataque já era. Ciclope diz pra Nicole fazer o que ele mandar daqui a pouco. Já dá um empurrão no Yanni pra desviar ele do ataque. Ciclope pergunta o que ele tá fazendo, se ele tá querendo morrer. Essa não é uma boa hora pra se preocupar com os amigos. Começa a usar a habilidade de paralisação dele. Cyborg diz que deu ruim, agora é ele que tá paralisado. Essa não, Cyborg, saia daí! Shao-Ti desesperada fala que não pode ajudar, que a habilidade dela tá esfriando ainda. Ciclope fala que pra salvar o amigo, ele deu a própria vida dele. Cyborg começa a rir, fala que o Ciclope provavelmente não esperava por essa. A IA dele acabou mexendo no corpo dele inconscientemente e conseguiu quebrar o braço do Ciclope. Cyborg diz que quem se deixou levar foi ele. O quê? Como ele conseguiu se mexer? Shao-Ti pergunta se a habilidade do monstro não funciona com ele. Ciclope fica surpreso e pergunta por que isso tá acontecendo. Ele com certeza usou a habilidade. Cyborg fala que esqueceu de mencionar, Ciclope era muito feio. Pediu pra IA dele mudar o rosto do Ciclope para que combinasse melhor com ele. Ciclope fala que agora não é uma boa hora de ser arrogante, ele é só um ser inferior. Shao-Ti avisa pro Cyborg falando que a habilidade dela já resfriou. Cyborg começa a voar dali, vai indo em direção a Shao-Ti, fala pra ela segurar na mão dele. Cyborg pega na mão dela, Shao-Ti lá em cima começa a recitar o feitiço novamente, começa a criar algo mais poderoso com a habilidade dela. Um ciclo de repente aparece no céu, dele sai uma bola de fogo gigantesca. Ciclope fala que agora deu ruim pra ele, bola de fogo começa a queimar ele todo. Essa habilidade da Shao-Ti é realmente muito poderosa. Eu não posso ficar pra trás, eu tenho que atacar ele também. Ciclope fica bravo, fala que ainda não terminou, ele vai acabar com eles. Seu monstro, seu alvo tá logo em cima de você, esse vai ser o meu golpe final. Yanni já dá uma fatiada no meio do Ciclope. Ciclope diz que não esperava que isso fosse acontecer. Acabou pra você, descanse em paz. As últimas palavras dele, ele fala que reconhece aquele cheiro. Yanni tem o mesmo cheiro daquela pessoa. Já faz muito tempo que ele não sente esse cheiro. Cheiro? Do que você tá falando? Ciclope fala que ele finalmente retornou. Nisso ele acaba dropando uma katana. Então é isso que você consegue por matar o fantasma verdadeiro. A arma herdada, a pílula do sol e da lua. Mas o que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Essa escuridão indescritível ultrapassou a minha compreensão. Encapuzado fala que ele finalmente está ali. O que? Você tá falando comigo? Quem é você? O que foi isso? O que aconteceu? Shao-Ti e o Cyborg começam a pousar. Alguém dá os parabéns pra ele, diz que o jogo foi concluído, o portal de saída será aberto em breve. Shao-Ti fala que finalmente eles conseguiram vencer. Pessoal, nós trabalhamos duro hoje, vamos voltar pro submundo agora. Os dois gritam empolgados falando que é isso aí. Cabeçulinha de repente começa a se aproximar deles. Quem é que tá aí? Cyborg fala que provavelmente sabe quem é. Cabeçulinha fica rindo meio sem jeito, falando que eles são incríveis. Pergunta se pode entrar no portal junto com eles. Cyborg já fica no ódio, falando que eles finalmente se encontraram de novo. Pergunta pro Cabeçulinha se ele lembra do que ele ia fazer quando o encontrasse novamente. Cabeçulinha já se ajoelha no chão, pede perdão pros queridos heróis dele. Ele sabe que ele estava errado e que merece ser punido. Fez coisas muito ruins com o pessoal lá dentro, mas que outro método ele poderia usar para sobreviver nesse lugar. No entanto, ele não vai fazer isso novamente. Pede por favor pro pessoal dar mais ele uma chance. Para sobreviver, você é capaz de fazer aquele tipo de coisa? Cyborg fala quem é que acredita nessas palavras, que tem que acabar com o carinha ali mesmo. Peraí, Cyborg, espere um pouco. Embora esse cara tenha nos colocado em perigo, mas nós, como jogadores honestos, não temos direito de tirar a vida de outros jogadores. Vamos deixar esse cara aí dessa vez. Cabeçulinha se levanta, começa a correr, fica rindo falando que aquelas pessoas são muito fáceis de enganar. De repente alguém começa a puxar ele, por causa disso ele acaba caindo no chão. Ele percebe que tem uns cabelos enrolados na perna dele. Mulher Fantasma fala que tem uma punição para jogadores que fazem coisas ruins. Ei, mas
você não é aquela fantasma? Ela fala que já que eles terminaram o jogo, eles podem sair, mas que é pra deixar o Cabeçulinha com ela. Cabeçulinha fica desesperado, falando que o portal tá logo ali na frente deles e o jogo já acabou. Por que isso teve que acontecer logo agora? Mulher fala pra ele não se preocupar, ela vai cuidar muito bem dele. Cabeçulinha pergunta o que ela pretende fazer com ele. Cyborg fica rachando o bico, falando que vai deixar com ela então. Vambora, pessoal. Se ele tiver sorte, vamos ver ele ainda algum dia. Mulher sorri e fala pra eles irem com cuidado. Tá certo, espero nos encontrarmos novamente algum dia. Sistema diz pro Yanni que ele conseguiu uma nova conquista por vencer no jogo de esconde-esconde. Finalmente estamos de volta. Esse jogo foi mais complicado do que eu achava. Aliás, por conta daquele corte, a minha camisa agora já era. Se isso acontecer em todo jogo que a gente for, quantas roupas será que eu vou ter que comprar? Ó o easter egg no Majin aqui de novo, rapaziada. Se liga. Cyborg fala que tá tudo bem, pode ficar com o casaco dele, não precisa ficar reclamando. Sério mesmo? Valeu, Cyborg, você é o cara. Cyborg diz que na verdade as roupas no submundo não são tão caras. Basta reservar algum tempo e comprar algumas delas. Você tá falando sério? Então realmente tem shopping aqui? Xiaoti diz que é óbvio que tem shopping ali. A propósito, amanhã ela vai fazer algumas compras. Ah é? Isso é ótimo, então eu vou com você. Cyborg por algum motivo fica em silêncio escutando os dois conversarem. Ei, Cyborg, por que você não vem com a gente? Ele fala que não, tá tudo bem, ele não vai ir agora. Bem, tá bom então, se você não quer ir. Xiaoti diz que então eles estão combinados e vão se encontrar amanhã. Certo, nos vemos amanhã então. Xiaoti se despede e fala que amanhã eles se veem. Cyborg pergunta pro Yanni se ele também vai ir pra casa dele descansar. Eu planejo fazer isso, mas depois que eu encher o meu estômago. Cyborg fala que isso é uma boa ideia, ele também tá com fome. Esse restaurante é maravilhoso. A comida daqui é realmente muito boa. Cyborg se levanta, fala que ele já volta, só vai ali no banheiro. Hã? Mas robôs também podem ir no banheiro? Cyborg vai caminhando em direção ao banheiro. Um cara acaba se esbarrando nele. O cara vira e pergunta se o Cyborg não vai pedir desculpas. Ele olha direito e percebe que o Cyborg é um robô. O cara fica bravo e pergunta se o Cyborg tá fingindo ser cego. Que obviamente o cara tá falando com ele, porque que ele não responde. Ei, cara, qual é a sua, hein? Você que esbarrou no meu amigo primeiro. O cara pergunta se aquele robô é o amigo dele. Fala que o Yanni só pode ter perdido o juízo. Por que ele fez uma amizade com uma lata de lixo? Ei, Sil, o que você tá dizendo, hein? Cyborg fala pra ele deixar isso pra lá. O pessoal fica cochichando, falando que tá rolando uma briga ali. Que um robô acabou batendo num cara. Cyborg fica em silêncio escutando todas aquelas pessoas. Começa a puxar o Yanni e fala que é pra eles saírem dali. Cyborg, espera, eu ainda não acabei com a raça desses caras. O cara que esbarrou nele fica rindo, falando que é melhor ele ir pra casa recarregar a bateria dele. Vamos lá, Cyborg, espere por mim. Aqueles caras obviamente estavam procurando encrenca. Eles ficaram tirando uma com você, então por que você não deixou eu acabar com eles? Cyborg diz que quando uma pessoa chega no submundo, ele não pode levar mais as regras como no mundo real. Mas o que você quer dizer com isso? No submundo eles admiram a vida, mas a tecnologia nem tanto. Desistir do seu próprio destino naquele mundo ali e se transformar num robô é um comportamento impopular, porque a vida é um dom dos céus. A partir do momento que ele se colocou naquele corpo de ferro por conta do destino dele, isso começou a acontecer. Eles pensam o porquê que o Cyborg ousou fazer isso, mas eles não sabem que ele não teve escolha a não ser fazer isso. Cyborg, eu realmente não sabia. Ele grita dizendo que tinha medo se Yanni soubesse a verdade, iria olhar pra ele com outros olhos como as outras pessoas. É realmente desconfortável ser tratado como um alienígena. Ele fala que não gostaria de perder as pessoas ao redor dele. Isso me fez lembrar de uma coisa. Yanni começa a lembrar da infância dele, o pessoal dizendo que o Yanni era uma pessoa selvagem sem mãe. Falam que além disso, até o pai dele foi preso pelo tio policial. Yanni chora falando que ele não é uma criança selvagem. A criança manda ele embora, diz que não quer brincar com ele. Ei, Cyborg, não fale mais nada, já é o suficiente. Eu, Yanni, prometo a você, não importa se você tem um corpo de robô. A partir de agora, nós somos uma família. Cyborg fica olhando pra ele sem saber o que dizer. Começa a chorar e agradecer o Yanni por isso. Certo, não precisa chorar. Não esqueça que um grande homem uma vez disse: a ciência e a tecnologia são forças produtivas primárias. Ficaremos juntos e você vai usar essa tecnologia pra mudar esse mundo. Cyborg fala que vai tentar. Vamos pra casa agora, tá ficando tarde. Amanhã temos que fazer compras. No dia seguinte, no shopping, Xiaoti pergunta se o Yanni tá bem, porque que ele tá demorando tanto pra trocar de roupa, que isso é muito chato. Eles acabaram indo pro shopping bem movimentado no submundo. A galera fica ali bem de boa andando pelo shopping. Então, numa loja de roupas, Xiaoti diz que se o Yanni ainda não terminou, ela vai embora. Não, pera aí, eu já tô terminando. Ela pergunta por que ele tá demorando tanto pra trocar de roupa, tá pior que uma mulher. Certo, foi mal por te deixar esperando. Xiaoti fica impressionada quando olha pra ele. E aí, o que você achou? Podemos ir agora? Cyborg fala que o Yanni tá todo trajado. Ah, você acha isso? Eu gastei um pouco de dinheiro pra comprar essas roupas. Cyborg diz, já que eles compraram roupas novas, eles devem fazer uma refeição agora. Xiaoti concorda e fala que sabe um bom restaurante ali próximo. Cyborg pergunta o que ela tá esperando pra mostrar logo o caminho, que ele tá com fome. Tempinho depois eles vão chegando no restaurante. O que são essas coisinhas?
No outro restaurante eram coelhos. Xiaoti fala que aqueles ali são garçons do restaurante. Tiozinho aparece e dá boas-vindas ao restaurante dele. Não é querendo se gabar não, aquele ali é o melhor restaurante do submundo. Que é como diz o ditado, com 50 anos de vida, se você tiver com a barriga cheia, viverá como um deus. Xiaoti fala pra ele que vai querer uma refeição fixa pra 3 pessoas. Tiozinho fala que não tem problema, que é pra todos encontrarem um lugar pra sentar, que já ele vai servir uma comida deliciosa. Tempinho depois, ele traz um prato de arroz com carne e camarão. Depois, traz um pratinho de arroz, alguns cogumelos, junto com um barquinho cheio de frutos do mar. Em seguida, traz um lamen bem delicioso, cheio de topping. Esse ramen, ele é muito gostoso. Ei, tiozinho, é igual você disse, esse restaurante é o melhor do submundo. Tiozinho agradece. Alguém vai chegando ali no restaurante e fala pro tiozinho que ele quer um pouco de macarrão. Essa voz é um pouco familiar. Aquele passarinho. Shirogami fala que já tem um tempinho, é bom ver eles de novo. Ei, é você, aquele do jogo do Homem de Madeira. Cyborg fica se perguntando quem é. De repente cai a ficha e ele lembra que aquele ali venceu em primeiro lugar no jogo do boneco de madeira. É realmente uma coincidência nos encontrarmos aqui. Eu ainda não me apresentei. Meu nome é Yani. Essa aqui é a Xiaoti e esse é o Cyborg. Shirogami fala que ele é o Baier da Noite Branca. Diz que é um prazer conhecer eles. Cyborg fala pro Shirogami que ele é mais conhecido como Homem Gordo. Shirogami diz que graças a eles por terem lutado com o pessoal ele pôde ficar em primeiro lugar, que a propósito ele tem algo pra dar pra eles. Fala pra eles aceitarem isso, que é como um presente de agradecimento. O que é isso, uma ampulheta mágica? Shirogami fala que aquilo ali é o que ele ganhou por acidente antes. Ele vai saber como usar com o tempo. Você realmente tá me dando isso? Muito obrigado. Shirogami começa a levantar, fala pro tiozinho que ele vai pagar a conta dele e a do pessoal que tá ali. Tiozinho concorda. Ele fala pro pessoal ficar ali comendo, ele tem algumas coisas pra fazer, então vai sair primeiro. Começa a chamar o passarinhozinho dele. Enquanto Shirogami vai saindo, o pessoal fica conversando e resenhando, dando risada. Shirogami diz que mesmo num momento como esse, as pessoas morrendo, eles parecem tão felizes juntos. Começa a dar um sorriso, fala que é bom ver isso. Vai saindo do restaurante, minutos depois de comer. Ei pessoal, qual vai ser o nosso próximo jogo? Cyborg pergunta por que ele tá tão agoniado. Eles têm tempo de sobra. É impressão minha, rapaziada, aquele ali atrás é o Zoro. Parece que é o Zoro perdido como sempre. Cyborg fala que normalmente ele espera ficar sem tempo antes de ir para um próximo jogo. Xiaoti fala que ele é realmente preguiçoso. Cyborg diz que não é bem assim. Realmente, o tempo voa. Depois de ter comprado algumas roupas e adereços, se eu não prestar atenção no meu tempo, vai acabar. Isso não é o caminho certo a se seguir. Cyborg diz que falando em compras, ele precisa dar uma olhada no tempo dele também. Depois de olhar, ele fala que é melhor ir pro banco de tempo jogar mais um jogo. É, eu também concordo. De repente, o Yani escuta uma pessoa chamando alguém de irmãozinho, falando pra ir pra junto dele. Espera um pouco, essa voz, eu me lembro dela. Poderia ser aquela pessoa?